Bom, gente, vamos para a terceira e última parte, né? Vamos falar do próximo governo. Este daqui, gente, provavelmente a gente vai continuar falando sobre ele amanhã, tudo bem? Vou tentar resumir bastante e amanhã o máximo que eu puder aqui para falar do governo dele, porque é mais detalhado. E aí a gente continua amanhã ao vivo, tá bom? Então vamos lá. É o governo do Juscelino Kubitschek. Eu acho que somente o Jean, que algumas semanas atrás lembrou do Juscelino quando eu perguntei sobre governos populistas, tudo bem? Então vamos falar rapidinho dele, tá? Vou tentar ser o mais breve possível. Bom, gente, Getúlio Vargas suicidou. Então vai ser convocada novas eleições presidenciais, tá, gente? E aí elas foram marcadas no ano de 1955. E aí o Juscelino Kubitschek, que nós conhecemos como JK, ele já era prefeito de Belo Horizonte durante o Estado Novo. Então, ele já era parceiro um pouquinho, já conhecia um pouco o Getúlio Vargas, porque ele foi prefeito na época que o Vargas foi presidente no Estado Novo, tá bom? Então, por conta disso, ele ganhou as eleições em 1956, né? E colocou como seu vice o João Goulart. Tudo bem? Guardou os nomes aí. JK como presidente, João Goulart como vice, tá? E esse governo do JK, a ideia dele era investir em energia e indústria de bens duráveis. O que seriam esses bens duráveis? Os eletrodomésticos e automóveis, tá? Automóveis e transporte que vocês conhecem, tá? Bom, antes da gente dar continuidade nisso, quando eu falo assim, automóveis, porque eu não sei se vocês repararam, mas assim, a professora nunca foi de ficar falando de automóveis o tempo inteiro antes disso, né? E hoje vocês verem uma grande quantidade de carro, grande quantidade de estradas, tudo isso começa a ganhar mais força durante o período do JK. Vocês vão ver mais adiante, tudo bem? Bom, o plano do JK era um slogan que era fazer 50 anos em apenas 5. Então, o slogan dele era 50 anos em 5. A ideia de 50 anos de progresso em 5 anos de governo como presidente. Tudo bem? Olha um trecho aqui que duas historiadoras, Lilia Schwartz e Heloísa Starling, vão dizer sobre esse progresso de 5 anos que o JK propunha. A chave para construir esse novo país chamava-se desenvolvimentismo. E a ideia defendia a ideia de que nossa sociedade defasada, independente dos países mais avançados, repartia-se em duas. Uma parte, o Brasil, que ainda era atrasado e tradicional, e a outra já seria moderna e estava em franco desenvolvimento. Ambas, o centro e a periferia, conviveriam no mesmo país. E essa era a dualidade que se devia resolver pela industrialização e pela urbanização, né? Ela dizia que assim, não adianta você desenvolver a capital, por exemplo, né? E o resto do país. Tinha 2 tipos de Brasil, né? Então, assim, coisas que deveriam resolver se industrializasse mais o país, se urbanizasse mais. Tudo bem? Então, para ele tentar organizar esse plano dele, né, ele elaborou o plano de metas, que consistia em investir em 5 setores. Primeiro era energia, transporte, alimentos, indústria de base e educação. Tudo bem? Dessas medidas aí, algumas delas, o investimento era na indústria automobilística, a ampliação da malha rodoviária, ou seja, ele colocou 6.000 quilômetros de novas estradas. Então, ele criou mais estradas e foi tirando estrada de ferro e colocando estradas e aquelas que a gente já conhece. A abertura do país para empresas estrangeiras, né? O Getúlio tinha fechado
ele foi lá e abriu novamente, com concessão de benefícios fiscais, tudo bem? E facilitação na aquisição de máquinas agrícolas. Olha, professora, muito bacaninha ele, né? Criar máquinas agrícolas. É bacana, vocês acham bacana? Então vamos ver isso daí? Bom, apesar dele tentar investir isso daí, né? Para criar empregos, com a presença das empresas estrangeiras, acabou limitando o crescimento de empresas nacionais. E aí, além de tudo isso, essas empresas estrangeiras prestam bem atenção o que a professora está falando. As empresas estrangeiras pagavam salários baixíssimos para funcionário brasileiro. Então, eles vinham para o Brasil e ainda pagava salário baixo para os brasileiros. E, para quem não percebeu ainda, quando a professora falou, presta atenção, porque se você recebe menos, você não vai gastar mais, porque aí vai dificultar. Não tinha esse negócio que a gente tem um cartão de crédito, né? Ainda. Então, assim, acabava dificultando aí a movimentação da economia brasileira, tá? E aí, quando eu falei da aquisição das máquinas agrícolas, né? Que fala, ó, bacana, né, professora? Então, como ele fez aí a aquisição de máquinas agrícolas, na área do campo, por incrível que pareça, o negócio ficou ruim. Por quê? Porque com máquinas agrícolas, menos pessoas trabalhando. E aí vai gerar mais o quê? Desemprego. Muito bonitinho isso daqui, não é? Professora, eu não sei o que é máquina agrícola, então ó, aqui, ó. Vocês vão ver agora já. Fácil, né? Uma pessoa trabalha movimentando e já era. Cadê? Lembra que a gente vê lá como que era para todo mundo trabalhando na parte agrícola? Era várias pessoas trabalhando, milhares de pessoas. Imagina que se você tem máquina, onde as pessoas vão trabalhar? Não tem. Então, não precisa. Um monte de gente é mandado embora aí, certo? Então, apesar dele tentar estimular a criação de emprego, o negócio não dava certo. Por quê? Cada vez mais empresa estrangeira vinha para o Brasil, acabava limitando o crescimento da indústria do próprio país, as empresas pagando baixo, as máquinas tirando o emprego. Bom, esse investimento dele, simplesmente o plano de metas, acabou meio que fracassando, porque ela foi concentrada no sul e no sudeste do país. Então, o norte, nordeste e centro-oeste ficou tudo à mercê, né? A parte aí da realidade agrícola estava totalmente fora para essa galerinha aí. Eles ficaram tudo desempregados, beleza? E aí, então, o JK, quase que eu falo Vargas de novo, o JK, ele vai tentar pegar essa galerinha do norte, do nordeste e centro-oeste em uma outra parte. Tentar gerar emprego em outra forma. Como? Olha só. Construindo Brasília. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Brasília não existia até o momento. Eu não sei se vocês lembram, talvez vocês não vão recordar, mas vocês viram lá no 7º ano que o Rio de Janeiro tornou capital do Brasil, no século XVIII ainda, né? Mas, como era uma região que era com clima tropical, né? Isso acaba favorecendo as epidemias, e ainda, desde 1763 até a era do JK, vocês conseguem imaginar que são muitos anos. E teve muita coisa. Rio de Janeiro foi palco de inúmeras revoltas. Então, já era mal visto, começou a ser mal visto o Rio de Janeiro como um local de desordem. Então, foi aí que o JK foi e falou, a ideia é colocar o centro do Brasil, né, movimentar um pouco mais, estimular um pouco a região do centro do Brasil.
Então, vamos construir uma nova capital para o Brasil. Essa nova capital, gente, apesar dele ter colocado, ele ter feito o JK, não foi ideia dele, tá? Na Constituição de 1891, logo quando o Brasil tornou-se república, ele já tinha ideia de colocar a capital em um outro lugar, tá? Mas quem fez isso foi o JK, Juscelino Kubitschek, tá? Como, né? Ele estimulava a ocupação, então, na região centro-oeste, né? E aí acaba fazendo um desenvolvimento de integração nacional. Ele vai construir Brasília em 3 anos, né? Apenas 3 anos ele vai construir Brasília, e com isso, para construir apenas 3 anos, construir uma capital, ele precisou aí de mão de obra. Então, a maioria dessa galerinha de mão de obra veio do Nordeste e também de mineiros. Porque parte de Minas, gente, também sofria com uma grande seca que estava na região do Nordeste. Tudo bem? Parte de Minas, ou seja, norte de Minas, que é a região que já faz parte do Sudeste, mas o norte de Minas passava por secas, tá? Desde 1934, gente, que as pessoas estavam morrendo de fome lá. Tudo bem, gente? Então, para as famílias sobreviverem, as pessoas foram trabalhar lá, tá? E aí, como o deslocamento era muito alto, né, muito grande, a distância, os trabalhadores preferiram levar a família com eles. E já que seria uma nova região de moradia, eles falaram, vamos levar a família para morar com a gente e a gente vai começar a morar na capital do Brasil. Porém, o que eles não sabiam, esses trabalhadores, que quando eles fossem morar lá, eles não iam morar em Brasília mesmo, na capital. Eles tiveram que morar em uma outra cidade vizinha que eles criaram, chamada Cidades Satélites. Porque morar em Brasília tinha que ter muita grana. O alto custo de vida era grande, aliás, é grande, né? E no dia 21 de abril do ano de 1960, Brasília acabou sendo inaugurada pelo presidente Juscelino Kubitschek, tá? Porém, apesar de ser inaugurada, para quem não sabe, não tornou capital ainda assim. A transferência da capital foi só na década de 1970. Tudo bem, gente? Bom, e devido à construção de Brasília e ao empréstimo internacional que ele fez, né? Porque para construir em 3 anos ele fez um empréstimo fora. E essa construção fez, como foi grandes obras, né? Acabou afetando o Brasil novamente, gerou uma crise econômica para o país, tá? E aí criou uma inflação super alta. Tudo bem, gente? E essa inflação aumentou aproximadamente 25% por ano. Vocês conseguem imaginar 25%? É só vocês calcularem aí qualquer coisa. Vamos supor um feijão. Vamos pegar uma calculadora aqui. Espera aí, 1, 2, 3. Vamos supor que assim, feijão, R$2 o quilo, certo? Vamos calcular que vocês, em média, gastavam 3 quilos de feijão por mês. 3 quilos de feijão por mês dá R$6, não é isso? Vezes 12, vocês gastariam R$72 de feijão por ano. Agora você acrescenta 25%. Olha aí o valor na telinha de vocês por ano, como aumenta. Professora, mas de 72 para R$90 não é nada hoje. Agora coloca lá naquela época, né? Ou se vocês quiserem fazer uma média com valor maior aí, faça com qualquer conta valor maior que vocês vão entender o que a prof está dizendo. Beleza? Bom, e aí por conta disso a inflação aumentou por conta dessa dívida externa, né? A inflação, ela foi aumentando. Quem mais sentiu a inflação? É óbvio que seriam as pessoas de baixa renda, né? E a classe média também acabou sentindo, porque a classe média ainda
É isso que vocês têm que entender, classe média não é rico, tá? Porque eles também não estavam desfrutando aí do desenvolvimento industrial, tá bom? E não recebiam nenhum investimento na área da educação, saúde e alimentação. Então, a situação no Brasil ficou cada vez pior. E o início dos anos 60 estava totalmente instável. Beleza, galera? Essa é a parte do Getúlio Vargas aí para vocês. E também mais uma atividade para vocês entregarem até segunda-feira, que é feriado, para terça-feira já está no meu e-mail, tá, meus queridos? Vocês vão ler um trecho do livro Da Morte e Vida Severina, né, do escritor João Cabral de Melo Neto, tá? Vai ver uma imagem da ocupação ao redor de Brasília, que é nas cidades satélites, da galerinha pobre, tá? Dos trabalhadores. E aí, vocês vão responder essas duas questões. As duas fontes históricas, tanto do texto, né? Do trecho do Morte e Vida Severina, e da imagem, elas apresentam o mesmo tema. Que tema é esse? Vocês vão ter que me responder, tudo bem? E a segunda questão, como as fontes representadas acima se chocam com o projeto desenvolvimentista do governo do Juscelino Kubitschek. Beleza, gente? Obrigado pela aula e até amanhã.